Tente imaginar essa escala. A humanidade, que só agora conseguiu lançar para a órbita baixa satélites praticamente inúteis, quase como latas vazias, já está tentando estender a mão até os confins do sistema solar. Era meados da década de 1960. A corrida espacial atingiu seu auge, e o orçamento da NASA havia sido inflado ao limite pelo chamado Programa Apollo. Mas ao mesmo tempo, em uma silenciosa sala de escritório do Laboratório de Propulsão a Jato, um plano de ousadia sem precedentes estava sendo elaborado em segredo. Era uma ideia que acabaria transformando para sempre a ciência planetária moderna. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Eu sou o De Luca. Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. O início de uma longa jornada. Em 1965, o jovem engenheiro Gary Flando, enquanto trabalhava em pesquisas de otimização de órbitas, fez uma descoberta surpreendente. Os cálculos realizados com os computadores de desempenho limitado da época indicavam que no final da década de 70 ocorreria um fenômeno astronômico extremamente raro, ou seja, o alinhamento dos planetas gigantes. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se alinhariam em uma configuração especial que só acontece uma vez a cada 176 anos. Essa oportunidade abriu caminho para a realização da chamada assistência gravitacional, conhecida como efeito de Stirling. Mas em que consiste exatamente esse princípio? Ao usar a gravidade de um planeta para ganhar velocidade e redirecionar a trajetória rumo ao próximo, seria possível reduzir o tempo de viagem até Netuno de 30 anos para impressionante 12 anos. Além disso, essa manobra permitiria economizar uma quantidade enorme de combustível, reduzir significativamente a massa de sonda e ainda garantir espaço para valiosos instrumentos científicos. Esse plano recebeu o ambicioso nome de Grand Tour, ou seja, Grande Jornada. Inicialmente, a NASA imaginava enviar uma verdadeira frota composta por 4 grandes sondas espaciais. No entanto, após o triunfo do pouso na Lua, a dura realidade dos cortes orçamentários obrigou a liderança a conter essa ambição. O projeto foi reduzido sem piedade para apenas 2 sondas, e pouco mais de meio ano antes do lançamento, recebeu o nome mais sonoro de Voyager. Naturalmente, essas limitações financeiras impuseram desafios ainda maiores aos engenheiros. O que se exigia deles era nada menos que um milagre tecnológico: criar um observatório robótico autônomo capaz de sobreviver aos letais cinturões de radiação de Júpiter e operar por décadas no vácuo próximo do zero absoluto. E, acima de tudo, era necessário transmitir dados de bilhões de quilômetros de distância até a Terra usando um transmissor de rádio com potência de apenas cerca de 23 watts, praticamente equivalente a uma lâmpada incandescente de uma geladeira doméstica da época. O tempo avançava sem parar. Essa janela astronômica se estreitava implacavelmente em direção a agosto de 1977. Se não conseguissem a tempo, teriam que esperar até o ano de 2153 para uma nova oportunidade. O cérebro eletrônico, o coração nuclear. Enviar uma sonda aos planetas gigantes localizados além da órbita de Marte significa, na prática, perder o Sol como principal fonte de energia. Próximo a Júpiter, a luz solar é apenas 1/25 da que chega à Terra. Em Saturno, cai para 1/100. E em Plutão chega a impressionantes 1/1000. Para operar equipamentos nesse espaço dominado por uma escuridão quase eterna, seria necessário usar painéis solares com uma área equivalente à de um campo de futebol. Por isso, os engenheiros optaram por outro caminho: os geradores termoelétricos de radioisótopos, conhecidos como RTGs. Cada Voyager foi equipada com 3 RTGs, que foram instalados na ponta de longos suportes para evitar que a intensa radiação emitida pelo combustível radioativo danificasse os delicados sistemas eletrônicos. Protegidas por um robusto invólucro externo de berílio, encontram-se esferas comprimidas de dióxido de plutônio 238. Esse isótopo não é explosivo, mas gera calor por meio de um decaimento alfa natural, atingindo temperaturas tão altas que chegam a brilhar com um tom avermelhado, semelhante ao de uma cereja. Termopares especiais feitos de silício e germânio convertem essa enorme energia térmica em eletricidade por meio do efeito Seebeck.
No momento do lançamento, a potência total dos 3 RTGs era de aproximadamente 470 watts em corrente contínua, algo comparável ao consumo de um único PC gamer comum sob carga. A meia-vida do plutônio é de 87,7 anos, mas a potência total real diminuiu mais rapidamente do que isso. Com o passar do tempo, os próprios termopares se degradam, e por isso os engenheiros da NASA foram desligando cuidadosamente aquecedores e sistemas secundários ao longo dos anos para economizar até os últimos watts. O cérebro da Voyager era um sistema computacional que para os anos 70 era impressionante, mas que pelos padrões atuais é extremamente limitado. Esqueça por um momento a memória de gigabytes presente no seu smartphone. A capacidade total de memória de todos os computadores da sonda era de apenas cerca de 68 kilobytes. Para garantir o máximo de confiabilidade, o sistema foi dividido em 3 subsistemas redundantes. Um era responsável pelo envio de comandos, o segundo cuidava da coleta e formatação dos dados científicos e o terceiro controlava a orientação da sonda. Pela primeira vez em um computador embarcado para o espaço profundo foi adotada a memória CMOS. Isso se devia ao seu consumo extremamente baixo de energia e à sua relativa resistência ao sistema de radiação. Como era fisicamente impossível transmitir em tempo real grandes volumes de dados a partir das órbitas de Urano e Netuno, as informações eram armazenadas temporariamente em um buffer. Para isso, foi utilizado um gravador digital de fita magnética no formato de 8 trilhas, capaz de armazenar cerca de 67 megabytes de dados. Mesmo assim, era possível guardar apenas cerca de 100 imagens. Para registrar novas imagens, a sonda primeiro transmitia os dados armazenados para a Terra por meio de uma antena parabólica de 3,7 metros de diâmetro, e em seguida subscrevia a fita antiga com novas informações, apagando completamente os dados anteriores. Para o controle de voo, a sonda foi equipada com 16 pequenos propulsores a hidrazina e um tanque de combustível líquido de 100 kg. Cada micropropulsor gera um empuxo mínimo de apenas 0,9 Newton. Ainda assim, esse sistema de navegação altamente sofisticado desempenha diversas funções extremamente importantes. Pequenos disparos cuidadosamente controlados corrigem a trajetória interplanetária, compensam desvios naturais e executam manobras complexas durante a aproximação de gigantes gasosos. Ao mesmo tempo, eles fazem a grande sonda girar lentamente, mantendo a antena parabólica sempre apontada com precisão para a Terra. Com esse tipo de propulsor, é fisicamente impossível aumentar significativamente a velocidade de voo por si só. A chave para a aceleração decisiva rumo aos planetas distantes estava em outro lugar completamente diferente, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. A rebelião no vazio. Antes mesmo de partir rumo aos gigantes gasosos, essa estrutura delicada precisou suportar a prova mais severa de todas, o lançamento a partir da Terra. 20 de agosto de 1977, Complexo de Lançamento 41, Cabo Canaveral. O foguete Titan 3E, reforçado com estágio superior central, rugiu com força e arrancou do chão centenas de toneladas de metal e combustível de foguete altamente tóxico. Aqui existe um interessante paradoxo histórico. A Voyager 2 partiu rumo à escuridão do espaço 16 dias antes da sua nave irmã. Sua missão era seguir uma trajetória mais longa e, por assim dizer, mais lenta, visitando Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No entanto, a euforia que tomou o laboratório de propulsão a jato logo deu lugar a um suor frio. Assim que a sonda deixou a gravidade da Terra e se separou da carenagem, a telemetria começou a indicar anomalias. O computador de bordo, com aquela memória extremamente limitada, detectou de repente uma falha grave. As vibrações do motor e os impactos intensos durante a separação dos estágios fizeram com que o giroscópio de alta sensibilidade apresentasse valores anormais. O cérebro eletrônico concluiu que a sonda havia perdido a orientação e estava girando de forma descontrolada no vácuo. Imediatamente, um rigoroso protocolo de sobrevivência foi ativado, dando início a um verdadeiro pânico algorítmico. O computador começou a alternar freneticamente do sistema principal para o reserva, desligou os instrumentos científicos e acionou os propulsores de controle de atitude de forma caótica, tentando corrigir uma nave que, na verdade, estava voando normalmente. Os engenheiros em solo ficaram praticamente impossibilitados de intervir. A sonda, tentando se proteger de uma ameaça que não existia, passou a ignorar os comandos enviados da Terra.
A situação piorou ainda mais por causa de um segundo problema, dessa vez puramente mecânico. A nave possuía uma plataforma móvel de observação equipada com câmeras de TV e espectrômetros. Após alcançar o espaço, esse sistema deveria se soltar das travas de lançamento e se desdobrar até a posição operacional. No entanto, a telemetria começou a mostrar valores preocupantes. Parecia que a plataforma não havia se aberto. Por outro lado, outro equipamento essencial, o braço do magnetrômetro de 13 metros, havia se estendido normalmente. Mas isso não era o suficiente. Sem o funcionamento dessa plataforma, a Voyager ficaria praticamente cega, incapaz até mesmo de apontar seus principais instrumentos para os alvos. A missão, poucas horas após o início, já estava à beira do fracasso. Começou então uma verdadeira maratona de desgaste. Ao analisar pequenos fragmentos de dados, os engenheiros do IPL chegaram a uma conclusão. A rebelião da máquina havia sido causada por restrições de software excessivamente rígidas, que não levavam em conta as intensas vibrações reais do lançamento. A plataforma, na verdade, havia se desdobrado perfeitamente. Porém, o mecanismo de mola havia impulsionado com tanta força que o impacto danificou um pequeno microinterruptor responsável por detectar o término do movimento. Para acalmar esse sistema defensivo quase paranoico e recuperar o controle da nave, foram necessários vários dias de trabalho preciso de programadores e envio de centenas de comandos a uma taxa de apenas alguns bits por segundo. Por pouco, a catástrofe foi evitada. O explorador que perdeu a audição. Quando o pânico algoritmo dos primeiros dias finalmente se dissipou, a Voyager 2 seguiu seu caminho rumo ao vazio infinitamente frio. Parecia que, enfim, os engenheiros poderiam respirar aliviados e apenas aguardar em silêncio o histórico encontro com Júpiter. Porém, em abril de 1978, quando a sonda estava a cerca de 300 milhões de quilômetros da Terra, ocorreu uma nova tragédia que quase colocou toda a missão em risco. Tudo começou da seguinte forma. Cada Voyager possuía 2 receptores de rádio, um principal e outro de reserva. Sua função mais importante era receber os comandos de controle enviados da Terra. De repente, o receptor principal da Voyager 2 sofreu um curto-circuito e silenciou para sempre. O sistema automático da sonda fez a troca para o sistema de comunicação reserva, mas no laboratório de propulsão a jato, uma descoberta ainda mais alarmante aguardava. O receptor reserva também estava gravemente danificado. No sistema de backup, um componente minúsculo, porém crucial, um capacitor dentro do circuito chamado milha de travamento de fase, ou PLL, havia falhado. Para compreender a gravidade dessa situação, é preciso entender a física das comunicações espaciais. As enormes antenas em solo transmitem sinais em frequências rigorosamente definidas. No entanto, devido ao efeito Doppler, essa frequência muda constantemente quando observada a partir da sonda em movimento. Assim como o som de uma sirene de ambulância muda bruscamente ao passar por você, as ondas de rádio são comprimidas ou esticadas pelo movimento relativo entre a Terra e a sonda. A Terra gira sobre si mesma enquanto orbita o Sol, e a própria Voyager se afasta pelo vazio a dezenas de milhares de quilômetros por hora. O sistema PLL funcionava como uma espécie de ouvido eletrônico flexível, capaz de acompanhar automaticamente essas variações de frequência. Esse circuito conseguia continuar captando os sinais da Terra, mesmo quando a frequência se desviava em até 100 mil Hz. Porém, com a queima do capacitor, o receptor reserva perdeu para sempre essa capacidade vital. A janela de frequência possível de recepção foi drasticamente reduzida de 100 mil Hz para apenas 96 Hz. Era como tentar passar um fio pelo buraco de uma agulha a 1000 quilômetros de distância, com a agulha e o fio se movendo o tempo todo. Para piorar ainda mais a situação, havia as variações implacáveis de temperatura. O coração do receptor era um oscilador de cristal. Sem o ajuste automático de frequência, descobriu-se que a única frequência capaz de captar o sinal da Terra passou a depender de forma extremamente sensível da temperatura do próprio chip. Uma variação de apenas 0,25 grau na temperatura interna da sonda era suficiente para deslocar significativamente a frequência de operação, fazendo com que o sinal estreito vindo da Terra simplesmente se perdesse no ruído do espaço, tornando a comunicação completamente impossível. A temperatura no interior da nave variava constantemente.
Bastava ligar o pequeno aquecedor da lente da câmera ou ativar um único instrumento científico para que o calor gerado se propagasse lentamente pelo chassi de alumínio e, inevitavelmente, aquecesse os equipamentos de rádio. A missão foi levada literalmente à beira do colapso. A sonda passou a se comportar como um interlocutor com deficiência auditiva. Ele podia falar livremente conosco, mas só conseguia ouvir sua resposta se você falasse no tom matematicamente perfeito, exatamente no instante preciso de milissegundos. Os engenheiros da NASA foram obrigados a se tornar verdadeiros mestres nessa sinfonia espacial de altíssimo risco. Eles desenvolveram um método inédito de previsão por tentativa. Para enviar um único comando à Voyager 2, especialistas em solo precisavam trabalhar 24 horas por dia, calculando continuamente modelos termodinâmicos extremamente precisos da nave. Funcionava mais ou menos assim. Se ativarmos remotamente o espectrômetro de plasma 3 horas antes, quantos miliwatts de calor terão alcançado o receptor no momento exato em que nosso sinal de rádio finalmente chegar? Mas na prática, isso ainda não era suficiente. Era necessário levar em conta até os menores detalhes da mecânica celeste. As estações terrestres da rede de espaço profundo, como as gigantes antenas de 70 metros na Califórnia e na Espanha, se movem junto com a rotação da Terra. Pela manhã, a estação se desloca em direção à Voyager, comprimindo as ondas de rádio por efeito Doppler. Ao entardecer, ela se afasta e as ondas são esticadas. Os engenheiros tinham que ajustar dinamicamente a frequência de transmissão em tempo real, para que o sinal, após percorrer bilhões de quilômetros e sofrer múltiplas distorções, entrasse com precisão na estreita janela de apenas 96 Hz do receptor, prevendo ainda que naquele exato instante a temperatura estivesse, por exemplo, exatamente em 14,25 graus. Devido às distâncias colossais, o tempo de propagação do sinal passou a ser de várias horas. Todos os comandos eram enviados literalmente às cegas. Os engenheiros prendiam a respiração, esperando pela telemetria para saber se o sinal havia sido recebido ou se havia falhado. Se a sonda permanecesse em silêncio, eles ajustavam a frequência em alguns hertz e repetiam esse processo exaustivo. Às vezes, levavam dias inteiros para encontrar a frequência correta para uma única sessão de comunicação. Um único capacitor, uma falha minúscula, foi capaz de provocar um problema dessa magnitude. De forma impressionante, esses engenheiros extraordinários conseguiram transformar esse processo desesperador e desgastante de ajuste de frequência em rotina. Ao longo das décadas seguintes, desde os grandiosos sobrevoos de Urano e Netuno até a histórica entrada no espaço interestelar, todos os comandos enviados à Voyager 2 foram transmitidos através desse delicado balé de números, temperatura e ondas de rádio. O talento humano e a persistência extraordinária superaram as limitações das máquinas e transformaram uma falha que parecia fatal em uma das maiores vitórias da história da exploração espacial. Um mergulho no inferno de radiação. Após atravessar o vazio congelante por centenas de milhões de quilômetros e superar graves falhas de comunicação, na primavera de 79 a sonda Voyager finalmente se aproximou do seu primeiro grande objetivo, Júpiter. Esse gigante gasoso, com suas fascinantes faixas de nuvens em turbilhão e um guardião invisível e aterrador, a magnetosfera mais gigantesca e agressiva do Sistema Solar, aguardava a frágil sonda terrestre. O momento magnético de Júpiter chega a ser de cerca de 20 mil vezes maior que o da Terra. Se a magnetosfera de Júpiter brilhasse em luz visível, apesar da distância inimaginável, ela pareceria no céu noturno várias vezes maior que a lua cheia. Mas a verdadeira ameaça estava em suas propriedades físicas extremas. Júpiter funciona como um sincrotron natural, ou seja, um gigantesco acelerador de partículas cósmico. Ao redor do planeta, nuvens de gás rarefeito circulam constantemente. Esse gás lançado no espaço é intensamente irradiado e ionizado, formando um enorme touro de plasma. O campo magnético em rotação de Júpiter captura essa matéria e acelera íons pesados a dezenas de quilômetros por segundo. Ao mesmo tempo, esse sincrotron natural acelera prótons a energias inimagináveis e impulsiona elétrons capturados a velocidades próximas à da luz. Essa mistura violenta de partículas transforma o espaço ao redor do planeta em uma tempestade implacável de radiação.
Qualquer equipamento eletrônico desprotegido exposto a esses cinturões de radiação estaria, na prática, condenado à morte instantânea. Partículas carregadas atravessariam os microchips, provocariam inversões de bits na preciosa memória de 68 kilobytes, destruiriam a estrutura cristalina dos semicondutores e cegariam sem piedade os delicados sensores ópticos. Para obter imagens detalhadas e realizar o assistente gravitacional crucial, a sonda precisava mergulhar diretamente no coração desse inferno de radiação. À primeira vista, seria natural pensar que bastaria proteger a eletrônica com uma blindagem pesada de chumbo. De fato, é assim que instalações de raio-x e usinas nucleares na Terra lidam com a radiação. Mas no espaço profundo, a situação é completamente diferente. Sob o bombardeio intenso de elétrons em velocidades relativísticas, o chumbo, que deveria proteger, se transforma em um assassino engenhoso. Aqui entra um fenômeno físico conhecido como radiação de frenagem, ou Brennstrahlung. Quando os elétrons de alta velocidade colidem com materiais densos de alto número atômico, como o chumbo, eles desaceleram abruptamente. A energia cinética perdida nessa desaceleração extrema é imediatamente convertida em raios-x e raios gama altamente penetrantes. Se os engenheiros tivessem revestido os computadores da Voyager com chumbo, os cinturões de radiação de Júpiter teriam transformado essa blindagem em uma fonte secundária de radiação. O próprio chumbo passaria a gerar raios gama destrutivos dentro da nave, queimando as delicadas estruturas CMOS e reduzindo os sistemas a simples blocos inúteis de silício. Por isso, os cientistas da Voyager escolheram um compromisso de engenharia elegante baseado em um profundo entendimento da física nuclear. O principal material de proteção passou a ser a própria estrutura da sonda, composta por alumínio aeronáutico e ligas de titânio de alta resistência. O alumínio possui um número atômico muito maior que o do chumbo. Quando elétrons de alta energia do plasma de Júpiter atingem a carcaça de alumínio em alta velocidade, a energia é dissipada de forma mais gradual, através de um processo contínuo de ionização dos átomos do metal. Como resultado, não ocorre a formação de cascatas secundárias de raios gama tão intensas e destrutivas. Além disso, o principal centro computacional e as unidades de controle mais crítica foram protegidos dentro de um compartimento central de formato decagonal, funcionando como um cofre selado. Esse projeto atuava ao mesmo tempo como uma estrutura reforçada, gaiola de Faraday, contra interferências eletromagnéticas e uma barreira eficaz contra a radiação. É claro que isso não garantia proteção absoluta. Mesmo camadas espessas de alumínio não conseguiam bloquear todas as partículas de alta energia. Durante a máxima aproximação de Júpiter, os detectores registravam níveis de radiação milhares de vezes superiores à dose letal para seres vivos. Os computadores de bordo falharam diversas vezes, temporizadores perderam a sincronização e as imagens transmitidas frequentemente exibiam flashes brancos e padrões irregulares, causados pelo impacto de íons pesados nos sensores da câmera. Ainda assim, graças à espessura cuidadosamente calculada do chassi de alumínio, à redundância tripla dos sistemas críticos e aos poderosos algoritmos de correção de erros, o cérebro eletrônico resistiu a essa temperatura aterradora. Conseguimos. A sonda, após sobreviver ao núcleo desse inferno de radiação, finalmente pôde iniciar sua verdadeira missão. Voltou suas lentes que aguardavam esse momento para Júpiter e seu misterioso sistema de luas, preparando-se para transformar para sempre a nossa compreensão do universo. Uma grande vitória nos gigantes gasosos. Observar Júpiter diretamente do coração de sua feroz magnetosfera foi sem dúvida um momento de triunfo científico. Diante das lentes das câmeras revelava-se uma atmosfera incrivelmente complexa, ondulando em escala colossal, repleta de turbulência e fervendo em completo caos. Os olhos da sonda eram os vidicons, tubos de imagem de televisão a vácuo considerados tecnologia de ponta na época. Eles formavam imagens ao varrer a superfície-alvo com um feixe de elétrons. A câmera de ângulo estreito da Voyager registrou continuamente gigantescas nuvens de amônia sendo arrastadas em redemoinhos violentos e grotescos. O principal alvo das observações foi a Grande Mancha Vermelha, um anticiclone colossal capaz de engolir vários planetas do tamanho da Terra.
Nas imagens transmitidas, esse fenômeno aparecia como um imenso caldeirão em ebulição, formado por gases em tons de vermelho intenso, tijolo, ocre e amarelo pálido. A borda externa dessa temperatura gigante girava a velocidades assustadoras, absorvendo constantemente perturbações atmosféricas menores. O que os cientistas viram foi uma cena extremamente violenta e perturbadora. Enormes correntes de gás denso colidiam incessantemente, se entrelaçavam e formavam vórtices ferozes, ao mesmo tempo em que geravam descargas elétricas de intensidade colossal. Além disso, a sonda descobriu que Júpiter também possui um sistema de anéis, surpreendendo profundamente a comunidade astronômica. Os anéis de Júpiter são extremamente finos, quase transparentes, compostos por partículas microscópicas de poeira escura. Eles são continuamente alimentados por material ejetado quando pequenos meteoritos atingem suas luas internas. A captura dessa estrutura tênue só foi possível graças a uma manobra de navegação extremamente precisa. A Voyager posicionou-se no lado escuro do planeta e fotografou os anéis contra a luz. Nesse cenário, as minúsculas partículas de poeira brilhavam intensamente contra o fundo negro do espaço devido ao fenômeno físico de dispersão frontal da luz solar. Porém, a descoberta mais impactante de toda a missão foi a investigação de Io, o grande satélite galileano mais próximo de Júpiter. A engenheira de navegação Linda Morabito, ao analisar imagens da borda do disco de Io para calcular com precisão a trajetória da sonda, identificou uma gigantesca pluma em forma de guarda-chuva que se elevava a cerca de 300 quilômetros de altura. Aquilo foi a primeira prova definitiva na história de atividade vulcânica ativa fora da Terra. A superfície de Io revelou um mundo surreal, tingido de um amarelo tóxico com extensas caldeiras em tons de preto e marrom, manchas vibrantes alaranjadas espalhadas por toda a parte e longos fluxos solidificados de dióxido de enxofre cruzando o terreno em várias direções. A causa dessa atividade geológica incessante estava em forças gravitacionais esmagadoras. O imenso Júpiter, em conjunto com suas luas vizinhas, estica e comprime continuamente o corpo rochoso de Io, deformando-o sem descanso. Esse intenso atrito de maré aquece o interior da Lua a temperaturas elevadas, forçando o magma de silicatos derretidos a irromper com enorme violência através de profundas fissuras na crosta. Por outro lado, a enigmática Europa revelou uma visão completamente diferente e profundamente inquietante. Esse satélite parecia uma esfera perfeitamente lisa, como uma bola de bilhar, totalmente coberta por uma crosta brilhante e rígida de gelo de água. Nas imagens de maior resolução, ficou claro que a superfície de Europa é intensamente marcada por uma rede complexa de linhas escuras entrecruzadas, enormes fissuras e estruturas de falhas que se estendem por vários quilômetros. A maior anomalia era a ausência assustadora de grandes crateras de impacto, que normalmente estariam presentes em abundância em um corpo celeste antigo. Essa superfície de gelo, lisa e constantemente renovada, forneceu uma evidência sólida para uma hipótese surpreendente. Sob a crosta de gelo, com dezenas de quilômetros de espessura, estava se escondendo um oceano global de água salgada em estado líquido. As gigantes placas de gelo na superfície se quebram continuamente, se afastam e colidem violentamente, formando regiões caóticas de elevações congeladas. A partir dessas fraturas, água nova emerge, e ao entrar em contato com o vácuo do espaço, congela instantaneamente, apagando os vestígios de impactos de meteoritos. A investigação das duas luas galileanas mais extremas, mais externas, Ganimedes e Calisto, também trouxe novas surpresas. Ganimedes, maior até que o planeta Mercúrio, revelou uma história geológica surpreendentemente complexa. Sua superfície estava dividida em dois tipos de terreno completamente distintos. Regiões escuras e antigas, densamente cobertas por crateras, coexistiam lado a lado com áreas mais claras, marcadas por sulcos paralelos e cristas elevadas. Essas deformações tectônicas indicavam que, em um passado distante, a crosta de gelo havia sido intensamente esticada. O sombrio Calisto surgiu como um dos corpos mais marcados por impactos em todo o sistema solar. Imagine só. Sua superfície preserva praticamente todos os registros de colisões ocorridas ao longo de 4 bilhões de anos, como um dos escudos de gelo mais antigos que existem. Uma das formações mais impressionantes de Calisto é a bacia de impacto em anéis múltiplos chamado Valhalla.
Ondas concêntricas congeladas no gelo se estendem por milhares de quilômetros a partir do ponto de impacto, como se as ondulações causadas por uma pedra gigantesca lançada na água tivessem sido subitamente congeladas no tempo. As câmeras da sonda, equipadas com sofisticados filtros de cores por interferência, registraram cuidadosamente esses mundos de gelo e fogo, enviando à Terra inúmeras imagens em preto e branco. Os sistemas computacionais do Laboratório de Propulsão a Jato combinaram meticulosamente essas imagens e, ao separá-las por canais de cor, reconstruíram a impressionante paleta cromática do sistema de Júpiter. Foi realmente um período extraordinário. Cada imagem recebida levou a comunidade científica mundial a reescrever os livros fundamentais da ciência planetária e a abrir um capítulo completamente novo na história do conhecimento humano. No entanto, a missão desses viajantes corajosos ainda não havia terminado. Uma longa jornada ainda os aguardava adiante. Dá um empurrãozinho aí, grandão. Mas como aquela sonda pesada, com mais de 800 quilos no momento do lançamento, conseguiu obter energia suficiente para atravessar o escudo magnético do Sol e alcançar o vazio interestelar? O segredo está na mecânica celeste, ou seja, na assistência gravitacional. Ao se aproximar de um planeta gigante, a sonda entra em seu campo gravitacional e toma emprestado uma pequena parte da sua energia orbital. Do ponto de vista do planeta, a sonda apenas muda de direção, mas em relação ao Sol, sua velocidade aumenta drasticamente. A Voyager acelera como uma pedra lançada por uma funda. A pequena sonda literalmente rouba uma fração do intenso momento do planeta e, como resultado, desacelera a órbita solar desse planeta em cerca de 1 metro a cada 3 trilhões de anos. De fato, foi o foguete de lançamento que forneceu a velocidade de escape do sistema solar necessária no momento da partida da Terra. Mas foi essa manobra engenhosa de roubar a energia cinética de Júpiter que deu à Voyager um verdadeiro bilhete gratuito rumo ao infinito, aumentando significativamente sua velocidade e permitindo que alcançasse planetas distantes em poucos anos, em vez de décadas. Assim, Júpiter deu à Voyager um poderoso impulso gravitacional, alterando sua trajetória para sempre. Aproveitando a massa colossal do gigante gasoso, a sonda acelerou bruscamente e seguiu através do vazio gelado em direção ao próximo grande objetivo, Saturno. Deixando para trás o inferno de radiação, as tempestades magnéticas violentas e as nuvens fervilhantes de amônia. Essa delicada obra-prima da engenharia dos anos 70 demonstrou com precisão que era capaz de superar até as leis mais rigorosas da mecânica celeste e continuou sua jornada com firmeza. A continuação, claro, conto para vocês na próxima vez, se tiverem interesse. E que tal deixarmos a decisão por conta dos likes e compartilhamentos, hein? Obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.